Fala, Eduardo. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui na hora que a gente ajeita, vamos ver. Você tá me ouvindo? Tô bem, ouvindo bem. Deixa eu só aprumar aqui. Aí tá um pouco escuro, né? O teu, né? Tá, cara. Pior que não tem uma posição melhor. Não, tranquilo. Aqui, ó. Pronto, agora melhorou. Que aí aparece mais meu cabeção. Cadê o pessoal? Vamos esperar aí o pessoal chegar, né? Vou fazer uma breve introdução aqui do que é esse novo normal, como surgiu essa nova economia. Vou citar o economista Mohamed Hariri, né? Que criou esse conceito novo normal. Depois a gente entra nos tópicos que você mencionou. Boa noite, Certo. Mafra. Chegando aí. Boa noite. Agora tá vendo um chiadeiro. Era o microfone pegando na roupa aqui. Agora. Mas é muita sensibilidade, não? Às vezes a gente quer falar alto e não consegue, de repente. Olha a Ladijane aí da Braginfo. Boa noite. Ladijane Chalegre. Chegando aí. Tomar um pouquinho d'água. Rodrigo Diniz. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Chega mais algumas pessoas. Às vezes o tema. Deixa só botar o tema aqui. Vou copiar aqui o tema porque fica melhor, né? Para as pessoas. Max, né? Deixa eu ver o tema aqui. Qual é? Maximização de lucros. Max. Grande Fernando Trigueiro. O cara da logística aqui em Pernambuco. Grande Robson. Grande orador. Maximização De lucros. de lucros. De lucros. Vamos chegando aí eu vou. Eita, deixa eu só fixar aqui. Pronto, acho que agora fixou. Eu vou mandar agora os convitinhos aqui para algumas pessoas que estão. Bom, boa noite. Tudo bom, né, Eduardo? Tudo bem, Eliane. Bom, antes Obrigado de. pela participação. Certo. Pessoal que estão chegando agora, talvez vocês nunca tenham ouvido um tema tão importante. Um abraço aí para a doutora Jane Kelly aí, que está chegando lá do Procon. Olha, ela veio justamente saber como é que é economizar, viu, Eduardo? Tem que falar realmente, dar-nos uma dica boa, né? Nesse momento é importante. A gente nunca tratou um tema tão importante como essa questão de lucros, né? E a gente está vivendo um momento de pandemia que, naturalmente, todos querem saber como lucrar, né? Como superar, na verdade, um momento tão difícil que atingiu a todos. Não é diferente nem para nenhum segmento. Cada segmento tiveram, evidentemente, seus prejuízos, tiveram também como inovar para poder se manter no mercado, né? Vai desde do home office até uma estrutura até física, tá? Mas para a gente entender melhor, principalmente para quem tem empresa, né? Esse tema é muito importante. Tá? Mas eu não tenho empresa, Eliabe, mas eu posso assistir, claro.
porque todos nós, de certa forma, somos um SA. Né? Quando eu digo SA, nós somos uma empresa e também administramos o nosso financeiro, né? Administramos nossos custos, nossos lucros. E para a gente poder entender melhor, nada melhor do que falar com um especialista, que é o Eduardo Barros, que é o nosso associado da Abraginfor, né? No qual nós temos vários consultores. E eu já passo a palavra para ele, né? Para ele se apresentar e já dizer e falar o que danado é maximização de lucro, o que é que isso representa para o momento atual, esse que a gente está vivendo da pandemia. Boa noite. Arranhando, viu? O microfone, é isso. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, ao Eliabe, através da Abraginfor, pela participação aqui e principalmente pela oportunidade que ele nos dá, né, de discutir temas de tanta relevância nesse momento que a gente está passando. É muito necessária essa troca de experiência. E nas lives que eu assisti aqui, Eliabe, eu me senti realmente um principiante, viu? Vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns aí, lives de muita qualidade, né, com trocas de experiência bem interessantes. O tema, Eliabe, é muito relevante no momento pelo seguinte, certo? Primeira coisa, para a gente falar de lucro, a primeira coisa que a gente tem que entender bem é custo, tá? Então, a parte do lucro é o final de tudo, né? Se tudo não for bem feito, né, você não vai chegar ao lucro nunca. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre custo e lá no final é que a gente vai chegar nessa questão do lucro. Licença, eu tenho que lhe dizer que quem está entrando no grupo hoje aqui é somente empreendedores, viu? Tem um monte de empreendedores entrando aqui. Robson é um, Patrícia também é outra, tem Jenny que é outra, tem algumas pessoas que entraram, a Ladjane, pessoal empreendedores. Eles querem saber como ter lucro, viu? Você tem que realmente convencer com a sua teoria a forma ideal para se tornar competitivo no mercado tão arrojado como esse, né? Esse novo normal. Mas pode continuar. É verdade. E, assim, essa questão do empreendedorismo, né, a gente tem ouvido falar muito. O brasileiro é empreendedor nato, né? Todo mundo hoje quer ser empreendedor, seja por vontade ou por necessidade, né? Esse novo normal tem trazido muito a questão da necessidade. Pessoas que perderam o emprego e que hoje estão se aventurando para abrir empresas. E assim, qual é o princípio de você abrir empresa? Já há alguns anos, o governo nos deu essa oportunidade, né, de abrir empresa como microempreendedor individual. E eu vejo muita gente que vira microempreendedor individual, mas não tem um suporte, né? E quando eu vejo pessoas, consultores como os da Abraginfor, eu escuto muito o Caval falando, né, e eu acho fantástico. Por quê? Porque ele dá dicas ali que realmente são muito necessárias. Não adianta você se lançar como empreendedor, você tem que entender o mínimo de custo, você tem que fazer planejamento para que as coisas deem certo. Não adianta você dizer, não, vou virar empreendedor primeiro. Empreendedor de quê? Você vai ser prestador de serviço, você vai vender produto, que tipo de empresa você vai abrir? Ela vai ser vai ser um MEI, ela vai ser um EPP, ela vai ser um ME? Tudo isso tem que ser verificado. Eu acho que cada pessoa que tenta fazer e se lançar nesse mercado, ela tem que procurar entender o mínimo. É claro que você entender da atividade que você quer é super importante. Ninguém vai se lançar, por exemplo, no ramo de alimentação sem entender um pouco de alimentação. É muito difícil. Normalmente acontece quando você entende um pouco, do ramo. Então, eu vou abrir um restaurante, mas eu entendo alguma coisa de alimentação. Eu vou abrir um salão de beleza, eu entendo alguma coisa de salão de beleza. Mas e o planejamento para que isso dê certo? Ele tem que ser feito, você tem que ter uma noção mínima de custos. Uma outra coisa que é muito complicada no início, que muita gente entende como a mesma coisa e na realidade não é a diferenciação entre custo e despesa. Parecem conceitos simples, mas não são. Você tem que entender bem, olha, despesa é despesa, custo é custo. Qual é a principal diferença dos dois? A despesa, ela ocorre da necessidade da manutenção da operação. E o custo, ele faz parte do processo produtivo, certo? Então, um exemplo bem simples. A embalagem de um produto, ela é custo, não é despesa. Entendeu? Então, quando você está se lançando nesse mercado de empreendedor, seja lá em que nível for, seja como MEI, EPP, ME, você tem que montar uma estrutura ali, fazer um planejamento mínimo
para que você possa entender desses custos. Por exemplo, não adianta você chegar, abrir uma empresa e dizer, não, eu vou fazer bolo, certo? Mas quanto é que vai sair cada bolo? Qual é a sua expectativa de ganho em cima de cada bolo? Certo? Quanto é que você vai pagar de aluguel no local? Você vai começar em casa? Ótimo. Certo? Você não tem aluguel. Vamos entender dessa forma. E às vezes até você paga aluguel, mas você tem as duas atividades, a moradia e você tem a atividade empresarial naquele mesmo endereço. Certo? Mas vamos partir do pressuposto que você está alugando um espaço e você vai abrir uma empresa, por menor que seja, vamos entender uma fábrica de bolo realmente. Você tem que saber quanto é que você gasta para fazer um bolo, certo? Quanto é que você tem ali, como você pode oferecer isso naquele mercado onde você inseriu a tua empresa, né? Não adianta você querer vender um bolo pelo mesmo preço em determinado bairro A ou no B, você tem que fazer um estudo, um planejamento sobre isso, entendeu? Você está falando aí, eu estou vendo que Simone acabou de entrar aqui e ela é uma recém-empreendedora, Cicolé Gourmet, tá? Ela é bom esse momento desse debate para você, Simone, para você entender mais, eu sei que você deve estar estudando, né? Você é estudiosa, para entender o que é faturamento não é lucro, né? A gente sempre tem esse conceito na cabeça, né? E muitas vezes não sabe associar. Eu sei que você vai falar isso mais na frente, Eduardo, mas é só adiantando aqui para muitos que às vezes desconhecem, né, a importância de conhecer os insumos, né, a matéria-prima, isso que você acabou de falar, a embalagem, por exemplo. Tem gente que eu fui hoje para comprar um sorvete, né, que eu estou tentando ver aí, né, se eu gosto de gelado, eu gosto também de gelado. E cheguei lá e vi a embalagem bonita, né? E até o palito tinha a marca da empresa, né? O picolé e também o sorvete. Isso também não deixa de ser custo, né? Tá dentro, e faz parte do planejamento, né? Faz parte do planejamento, mas pode continuar. Então, assim, uma dica para quem está abrindo uma empresa realmente, hoje, ela tem que entender um mínimo dessa escala de custos que ela vai ter. Não adianta ela vender um produto ou fabricar um produto sem ela conhecer os custos decorrentes da fabricação ou da aquisição daquele produto, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples agora, né? A gente está vendo aí milhões de empresas, milhões de pessoas fazendo MEI, tá? Então, eu vou me lançar aqui como empreendedor e eu abri empresa, sou um MEI. O que é que eu preciso fazer de início? Certo? O CNPJ é muito simples para você tirar. Isso aí a gente faz com 20 minutos. E o planejamento para isso acontecer? Cadê? Ele tem que acontecer, ele tem que ser feito, a pessoa tem que entender. Vou dar aqui um simples exemplo para você. Você abre um MEI hoje, certo? Aí você vai escolher qual é o objeto social da empresa, é prestação de serviço ou é venda? Ou pode ser os dois, certo? Então vamos dizer que você vai trabalhar com vendas e serviço. Se você compra produtos para revender de Pernambuco, certo? Você não tem diferença nenhuma de ICM. Então é uma operação simples, você vai comprar um produto, certo? Você vai colocar uma margem em cima dele e vai tentar revendê-lo, tá? E é uma teoria até simples. Agora, se você precisa comprar de fora esse produto, fora do estado, não precisa nem ser de fora do Brasil, você vai comprar fora do, mesmo sendo MEI, porque muita gente pensa que abre um MEI e só paga os R$50, aqueles 50 e poucos reais, né, que o MEI tem que pagar, respeitando a escala de faturamento, né, aquele limite de faturamento que é R$81 mil, que dá 6.750 por mês. Então você vai comprar um produto dentro do estado, você não faz essa conta. Agora você compra fora do estado, o que é que acontece? Certo? Mesmo você sendo MEI, você tem que pagar a diferença de ICM. Se você compra o produto para revenda, você paga a diferença de ICM. Isso estava na sua conta, certo? Você fez essa conta, esse planejamento para fazer a formação do preço de venda? E muitas vezes a pessoa só descobre isso. Eu já atendi algumas pessoas que só descobriram isso, certo? Na segunda compra. Por quê? Normalmente, o que é que acontece? Você faz a primeira compra lá de produtos, vamos dizer que você comprou de São Paulo, certo? São Paulo, normalmente, o ICMS é muito menor do que o de Pernambuco. Mas você comprou lá. Você está cadastrado como MEI na fazenda, certo? E o objeto social é vendas e prestação de serviço. O que é que se faz automaticamente? O governo do estado vai e abre uma inscrição estadual para você. A partir desse momento, você vai ser tributado.
na entrada do produto. E alguém sabe disso? Entendeu? Quando você é apenas um MEI que se lançou aí no mercado para ser microempreendedor individual, para prestar algum serviço ou vender algum produto, aí o que acontece? A primeira compra você faz, ela entra aqui e você recebe. Entendeu? E aí na segunda compra, se for um mês depois, aí a mercadoria vem e fica presa na fazenda. Aí você diz, oh, por que ficou presa? Eu pago os meus R$ 50 de imposto do MEI e você vai lá na fazenda procurar saber. Quando você chega lá, você descobre que tem, certo? Diferença de CM, margem de valor agregado, né? Imposto sobre valor agregado, a depender do produto. E aí você vê que não é tão simples assim. Essa é a questão. E aí você tem lá uma quantia de dinheiro que você vai ter que pagar que não estava fazendo parte dos seus custos aqui para a formação do preço de venda desse produto. Então é importante a pessoa procurar saber, ó, qual é a atividade que eu vou prestar, certo? Aonde eu vou comprar produto. E outra coisa que é muito importante para quem está se lançando agora como microempreendedor individual é a questão de padronização. Se você vai fabricar um produto, parece ser uma coisa tão boba, né? Muita gente diz assim, não, eu tenho todas as medidas aqui de cabeça. Você está trabalhando, fazendo doce, ou bolo, ou sacolé. Eu tenho todas as medidas aqui de cabeça. Eu sei quanto é que eu uso para fazer aqui 200 sacolé. Mas você sabe quanto cada um custa? Para você formar o preço de venda? Muitas vezes você está ali só trocando dinheiro, né? Eu gosto muito de tentar fazer essa conta, né? Essa informação é muito importante, viu? Você está falando aí, justamente para quem está começando nos primeiros números, né, de vendas, né, de sacolé, de bolo, de água mineral, porque nesse momento que a gente está atravessando, não existe, eu sempre digo, não existe o maior e o melhor empreendedor. Existe aquele que com certeza vai faturar e desse faturamento tirar o seu lucro. Mas ele precisa conhecer esse contexto que você mencionou aí no tocante à transação de mercadoria. Não é isso? Exato. Então, assim, tem uma série de custos que você tem que verificar. Por exemplo, se você vai trazer até aqui dentro do estado mesmo, você compra de um lugar mais longe, né, tem frete. Você está contemplando o frete para a formação do preço do produto? Né? Se você vende no cartão, você está contemplando a taxa do cartão? Eu fico impressionado quando eu vejo. Semana passada eu comprei aqui, na porta de casa, camarão. O camarada vendendo o camarão a R$ 25 o quilo e passando na maquineta de cartão. Aí me diga, ele está contemplando, quando ele vende a R$ 25, que ele paga pelo menos 5% de taxa do cartão, 5%? Entendeu? Não tem, ele não está contemplando isso aí. É engraçado que você está falando, é tão verdade que hoje, por exemplo, de manhã, eu fui à feira, né, lá em Afogados, onde eu sempre faço, e a maioria, né, dos bancos de feiras, tudo já aceita cartão, né? Tudo aceita mais dinheiro. E teve uma das bancas, né, me cobrou um ágio. Perfeito. Né, em cima do valor. Aí eu perguntei a ele, por que você está cobrando? Não, somente para ajudar na taxinha e tal, porque a gente tem um ágio assim. Bom, veja, você não está errado. A questão é que está faltando o aviso. Tá? Exato. O preço à vista, preço no cartão, porque, vamos supor, se eu quisesse pagar agora dinheiro, então, o direito do consumidor parte do princípio da informação. Então, se você não tem a informação, então, naquele momento ali, é ruim, né? Fica feio, inclusive, para o cliente que está comprando naquele fornecedor. Mas, como você falou, a pessoa tem o cartão, na maquineta, está vendendo, mas, às vezes, o seu lucro está saindo pelo ralo. Se não tiver realmente o conhecimento dessas taxas, né? Isso é importante. E, na realidade, o que acontece muito? Você não está ganhando dinheiro, você está trocando dinheiro, você está movimentando, girando dinheiro na economia. Vou dar aqui um outro exemplo, certo? Que a gente vê muito por aí. Infelizmente, muita gente, diante da situação que a gente está passando, e não essa de agora, né? A gente vem participando já de uma crise há 3, 4 anos. Há 3, 4 anos. E o que acontece? Muita gente teve que se lançar como Uber. Ele não deixa de ser um microempreendedor individual. É verdade. Não é isso? Ele é um empreendedor. E aí, não, vou comprar um carro para utilizar como Uber, né, para fazer Uber. Sequer ele tem o cuidado de comprar um carro que seja econômico, porque a principal matéria-prima dele é gasolina. Se não tiver gasolina, entendeu? Exatamente. Então, assim,
a maior parte do custo dele vai ser gasolina e parcela do carro, não é verdade? E quantos entregaram o carro agora, né? Quantos? Perfeitamente. E vou fazer aqui um pequeno paradigma. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Wilton Viana, que é o maior personal brand aqui do estado, viu? Um abraço, Wilton. Eu quero fazer um paradigma. O que acontece? Muitos venderam seu carro, veja bem, né? Colocaram no investimento e locaram o carro, né? Para poder colocar no Uber, uberizar. Uhum. Resultado, tá? Ele passou os 3 meses e não conseguiu sobreviver e teve que entregar o carro. Tá sem o carro dele, o dinheiro que ele tem no banco não compra outro carro, né? Ou seja, está exatamente fazendo isso que você está dizendo, girando dinheiro. Vai ter muito cuidado com essa coisa de fazer, não, a locadora não tem custo com emplacamento, não tem um custo com seguro, não tem um custo, sim, mas vamos lá. Vamos pensar agora o cara que tem seu próprio carro e colocou no Uber. É um pouco diferente. Ele vai ter depreciação, né? Ele vai ter esse custo de combustível aí que, se ele não souber medir, ele vai ter prejuízo e não é muito baixo. Então, é preciso ter essa dosimetria para poder compreender se vale a pena você emergir no mercado como empreendedor também. Claro. Não basta simplesmente você chegar e dizer assim, eu sou empreendedor e vou realmente botar a cara, sair vendendo tudo. Tem gente que faz isso. Tem gente que vende as coisas de casa para empreender. Que tipo de empreendedorismo não? Qual foi a escola que esse cara aprendeu que empreender, ele tem que vender o que tem para poder... Está meio fora de contexto. Mas continua aí, Eduardo. Eu estou só dando essa interrupção para explicar melhor, principalmente quem está aqui no grupo, né? Tem muita gente, do meu amigo Fernando Caldas. Esse cara aqui é o maior headhunter daqui de Pernambuco. Ele só contrata executivo. Um grande abraço, Fernando. Daqui a pouco, tá? Nós temos realmente pessoas que vão fazer o quê? Vão simplesmente vender uma casa, né? Como fiz naquele pirâmide, né, que existia, né? Não sei se você lembra, né? Financeira, né? Sim. Vendia um carro, vendia um sítio, vendia um bem para poder investir dinheiro, dizendo, eu estou empreendendo. É preciso ter muito cuidado com esse termo empreendedorismo num momento como esse. Exato, assim, eu gosto muito de observar, e como eu falei, essa questão do Uber, por exemplo, eu faço conta, diz, olha, pode até ser que alguém ganhe dinheiro dessa forma. Agora ele tem que trabalhar mais do que o normal, e ele tem que ter um mínimo também de planejamento, porque não adianta você dizer assim, eu vou trabalhar 14 horas, entendeu? Com um carro que não é econômico. O que você está desprendendo a mais de horas, o carro está consumindo, em combustível, em manutenção. Então tem que se ter muito cuidado. Assim, para quem está se lançando como um empreendedor na área de alimentação, eu acho que uma dica muito importante é o princípio da franquia, que é a padronização. Certo? Vou dar aqui um exemplo bem simples. Você sabe, você vai comprar um sanduíche, um McDonald's, ali tem dizendo quantas gramas tem numa carne. Né? É padronizado. Então, para que é que serve isso? Primeiro, quem está comprando sabe o que está comprando. Né? E como é padronizado, ele vai ter a certeza de que o mesmo produto que ele está comendo aqui, que ele está comprando aqui, é igual em São Paulo, certo? E na Argentina. E na Argentina exatamente, também, até fora do Brasil. No Chile. Perfeitamente. Tá entendendo? Certo? Então, quando você segue esses princípios, normalmente as coisas dão certo. E para que é padronizado? Por que é padronizado? Para que ele também possa ter uma noção de custo. Não adianta você ter ali uma empresa e vamos dizer que você fabrica seu hambúrguer. Se você fabrica ali um de 120 gramas, certo? Não existe padronização. Você nem pesa. Não, eu vou fazendo aqui na mão e vou colocando na chapa. Ou coloco ali em algum recipiente para ser utilizado depois. Mas você vai fazer sem medida, certo? O hambúrguer que você fez com 120 gramas tem um custo. O que fez com 150 tem outro. Certo? Então, como é que você vai mensurar o que foi gasto naquele ali e formar um preço de venda? Me explique você, por exemplo, você é um camarada viajado, né, que vai em muitos lugares, a gente chega no Girafas e compra um prato de R$12. Como é que o cara ganha dinheiro pagando imposto
pagando as taxas que um shopping cobra, que a maioria das lojas do Girafa são em shopping, vendendo um prato de R$ 12. Você consegue entender? A gente tem que ir para a ponta do lápis, não é verdade? Eu entendo, eu não sou economista, tem aqui você, tem Fernando Caldas, né? E tem outros aí, mas eu entendo que a cada momento que ele mantém uma régua, né, no preço ou um tabelamento, ele diminui a quantidade. Mas você vê que ele ganha dinheiro, né? Eu estou falando só do princípio assim, de você entender. Caramba, o cara vende um prato, né, por R$ 12 e consegue ganhar dinheiro. Uma franquia é mais de 1,5 milhão, a depender do lugar e do tamanho. E o condomínio, aluguel, fundo de promoção, que o shopping cobra, né? E somados aí já entra tem que entrar no caso no lucro dele, né? Porque ele vai ter o faturamento, tudinho, vai entrar no lucro dele, né? Agora aí onde você vê, aonde entra o planejamento, certo? Ele às vezes pega ali, quando ele faz o estudo sobre toda a escala de custos e sobre tudo que incide ali, o que é que ele vai perceber? Olha, de repente eu estou ganhando aqui 5, 6% em cima de um prato, mas no refrigerante eu ganho 50%. Entendeu? Estou dando um exemplo. Eu acho muito difícil alguém hoje vender alguma coisa de comida e ganhar 50% de lucro, certo? Mas eu estou dando um exemplo. Ao mesmo passo que você compra um prato que custa R$ 12, você paga 6 num refrigerante. Quanto é um refrigerante, a gente vai do supermercado de lata, R$ 2. Certo? Então você está pagando quanto em cima? Você está pagando um triplo em cima disso. E isso aí, esse conjunto, faz com que você tenha o resultado que você precisa. Agora, isso é feito como? Um planejamento. Certo? A pessoa tem que entender da escala de custos, ela tem que entender quanto é que custa cada item que ela vai colocar ali para venda. A mesma coisa, vamos voltar lá para aquele exemplo de quem está começando agora. Eu vou fazer bolo, né, eu vou fazer sacolé. É muito importante que você perca esse tempo no início e dizer assim, olha, vamos medir, eu quero fazer aqui uma quantidade, eu vou fazer 50 para vender. Quanto é que eu vou gastar de cada material, certo? Medindo e dizendo assim, olha, eu vou seguir esse padrão daqui por diante, certo? E seguir o padrão, eu digo, por conta de você ter noção da escala de custos que você vai ter. E aí só vai trabalhar o volume depois, né? Exatamente, aí você depois vai trabalhar outras variáveis. Mas você vai chegar inicialmente num preço e dizer assim, olha, eu com R$ 100 eu consigo fazer 50 sacolés. Um exemplo. Né? Então, o que é que eu vou comprar? A matéria-prima, o leite, a embalagem, etc. e tal, e vou conseguir fazer os 50 sacolés. Depois que você tem essa noção básica do que é custo para formar o preço de venda, você pode trabalhar outros valores agregados, certo? Que aí podem te dar também uma margem agregada para você ter um ganho maior no produto. Por exemplo, a gente não compra com os olhos, como você falou, né? Você pegou e disse, olha, eu cheguei lá e o palito tinha a marca dele, a embalagem, etc e tal. Tudo isso favorece com que a gente compre, senão não existia, na verdade. Aí o merchan do produto, né, exato, do cara, né? Exatamente. Às vezes o produto é até o mesmo, a apresentação, né? A mesma receita, né? A mesma receita, tudinho. Exatamente. Mas o cara mudou a cara, botou uma embalagem, até botou uma foto, né? Botou algum nomezinho, já chama atenção, né? Já chama que esse palito não é o mesmo. Eu lembro, não sei se foi da sua infância, eu sei que você é um caba novo, né? Mais do que eu, mas eu lembro que na minha época eu colecionava palito de picolé, tá? Da Maguari. O Fernando Caldas, se tiver aí, deve lembrar disso, né? Era uns palitos bonitos, né? E obviamente... tinha os nomes, tinha até palitos premiados, né? Naquela época, que era um tempo bem remoto aí, tá? Que eu não vou nem dizer, senão o pessoal vai dizer, Eliab, tu tá falando de coisa antiga aí, deixa o menino falar coisa boa, vamos lá. Então, gente, essa noção do que é custo, do que é despesa, né, o que é que incide, né, se tem tributação, se não tem tributação, em cima do que você vai fazer, é muito importante, senão você não vai dar certo nunca. É muito difícil fazer as coisas darem certo se você não tem essa noção. E aí, o que é que acontece? Muita gente se lança como empreendedor, seja como motorista de Uber ou como fabricação de qualquer outra coisa, e ele passa 4, 5, 7 meses, um ano, só trocando dinheiro e desiste. Entendeu? Ele vai desistir. Porque qualquer operação hoje, ela tem muitas variáveis para serem trabalhadas. Um exemplo bem simples. Você pode vender o que você quiser hoje, mas você tem que aceitar cartão, concorda? Uhum. As pessoas não querem andar com dinheiro. E agora ainda mais.
É muito pior agora, porque eu vou te dizer, tem gente que não quer pegar em dinheiro. Se você jogar ali um bolo de dinheiro, o cara pergunta, será que está contaminado? E não vai pegar. Prefere trabalhar com cartão. Muita gente deixou de Isso aceitar. isso faz parte, inclusive, da agenda global, viu? Essa questão Exatamente. é chamada de dinheiro sujo. Para vocês que estão Perfeito. chegando agora, a gente está falando de maximização de lucro, estamos dando um pouquinho de detalhes sobre do empreendedorismo, né? Estamos com o Eduardo Barros, que é também da Braginfor, é o nosso consultor, tá? Mas trazendo aqui detalhes. E eu estou dando uma contrapartida daquilo que envolve. Essa questão do dinheiro sujo, eu quero abrir um parênteses aí para lhe informar que no Reino Unido, por exemplo, né, na China, na própria China, já não tem mais dinheiro. Perfeito. Né? Lá não existe papel, moeda, lá é tudo cartão. E também tem como é que chama-se, a suástica, né, que QR Code, né? que eles estão colocando lá um scanner, né, nas pessoas, né, para poder realmente comprar. Então você chega lá, você bota a sua mão. Então, por isso, esse controle total das coisas, né? A gente está vivendo um momento de controle geral. A gente está sendo mapeado, né? Exato. Pelo 5G justamente para isso. Grande Wilton está dizendo aqui, antes existia um picolé que o palito era como Lego, se montava várias coisas. Isso mesmo, Wilton. Olha aí. Mas, rapaz, você agora foi na memória. É verdade, Wilton, bem lembrado. E Eu brincava mesmo, tanto com esse Lego aí, viu? Pense, eita. O Robson está colocando aqui um produto que cria um desejo de consumo na vista do consumidor. Isso aí é verdade, né? Todo produto, quando enche os olhos, você volta lá e compra. E às vezes você não quer, às vezes você não tem nem a necessidade daquele produto. Também tem isso, né? Que é sim, claro. justamente A compra por impulso, né? por impulso, né? Aí Exato. você, na qualidade de consumidor, favorece o empreendedor, né? O dono, né, do estabelecimento. Isso é bem interessante, né? Entrando nesse âmbito aí, vamos fazer um exemplo, certo? Você, quando compra um iPhone, você está comprando um aparelho ou o sonho de tê-lo? O cara que está vendendo, É na o recurso, verdade, né? a Aí tá pessoa. comprando recursos, né? A pessoa que está comprando o iPhone, ela compra por dois motivos, por três, certo? É, Ou ela quer status, ou ela quer os recursos que ele tem, certo? Ou alguém convenceu de que aquilo é um sonho dele, né? Embora ela é, não utilize os recursos, todos, né? né? É um sonho, exatamente. Né? É um sonho ter. Então, na realidade, o vendedor de iPhone, ele vende tudo isso. Né? Ele vende o sonho de você ter o status e as funcionalidades. Eu tô colocando, porque todos nós, de alguma forma, somos vendedores. Vendemos ideias, mas tem uma coisa que vai ser muito vendável, né? Eu diria agora, a partir do novo normal, que serão emoções. Vamos vender emoções, tá? Vamos vender emoções porque cada vez mais as coisas estão se robotizando e as pessoas precisam vender alegria. Chegou, endoidou, foi aliado. Vender alegria, vender sentimento, vender emoções, sim, porque você vai tentar desrobotizar todo esse momento que as pessoas ficaram num isolamento social dos 3 meses. Aonde? No computador. Ah, mas eles estavam com a família. Mas ele não comprou tanto quanto. Ele não consumiu tanto quanto. Então, a partir do momento que você observou agora, eu passei no shopping, em Guararapes, hoje de manhã, tá? Não tinha quase ninguém comprando, porque está ainda pelo drive-thru, né? Uhum. Mas quando reabrir de fato o comércio, e que já vi isso em São Paulo, já vi isso em Santa Catarina e outros estados, o desespero, não, a ansiedade de comprar. Você veja que o brasileiro, né, alguns brasileiros são de forma impulsionada a comprar. Uhum. Impressionante. Mas quem é que tem que trabalhar essas emoções? Somos nós também. Na hora que o cara chega na loja e quer comprar, quero isso, quero aquilo, ele está perdido. E nós, como fornecedor, como vendedor, como representante, precisa o quê? Orientá-lo. Porque senão ele vai comprar Exatamente. tudo e não vai satisfazer, talvez, a necessidade dele, né? Uma outra dica, Liab, assim, para quem está se Um lançando hoje abraço, como empreendedor, Daniele, a vice-presidente da Braginfor aí, chegando, né, para nos assistir. Daqui a pouco, que logo mais, bom. nós temos a nossa integração, né, Daniele? Às 20 horas, né, a nossa reunião lá com os associados. Vamos lá. Eu acho que esse momento empreendedor que o Brasil está vivendo é fantástico, porque também está trazendo uma necessidade muito grande de consultoria.
Certo? Olha aí, uma Pra outra área boa. Exatamente. Veja só, muita gente se aventura, faz sem ter planejamento, sem consultar uma pessoa que entenda da área, e normalmente dá errado. Mas muita gente, para fazer isso, ela tem buscado a orientação de alguns órgãos, como o SEBRAE, certo? De um consultor da área que entenda, e é uma excelente oportunidade. Como a gente vê aqui na Braginfo, tem várias pessoas. Eu acompanho muito aqui no LinkedIn também o Antônio, o Caval. Eu acho fantástico as abordagens deles. Entendeu? São dicas que você pega ali diariamente que podem ser trabalhadas. Eu preciso dizer isso, tá? Você está dizendo isso, mas eu, como presidente da Braginfo, eu vou reforçar. A Braginfo hoje tem as melhores pessoas, os melhores associados, os melhores consultores, a melhor equipe para admoestar esse mercado, não só financeiro, como mercado também de negócio. Tá? E todos aqueles que estão aqui nesse momento, que ainda não conhecem a Braginfo, é a oportunidade de nos conhecer, ligar para a gente, entrar em contato pelo direct, tá? Para saber como é que funciona, porque esse momento nós temos realmente capacidade, estamos justamente nos desenvolvendo para isso. Cada um de nós, como você, como Caval, como o Jaci, que é da área de contabilidade, temos aqui o Robson, que está presente aqui, que também é o show nessa parte de saber conversar. Eu aprendo muito com ele. Tá? Eu estou aqui com você, mas eu tenho ainda alguns gafos que eu cometo. Mas justamente por quê? Porque nós temos que ter humildade para aprender. Se as pessoas não tiverem humildade para desaprender, para reaprender nesse novo normal, ele não consegue fluir. Mas não vai para lugar nenhum, ele vai ficar justamente no antigo normal. E aí ele vai se tornar um profissional totalmente excludente. O próprio Wilton aqui, deixa eu fazer uma colocação também, o trabalho dele eu acho extremamente importante. Por quê? Certo? O consultor, o que é que ele tem para vender? Certo? É a capacidade intelectual e a força de trabalho. É a experiência que ele tem. Né? Ninguém se torna consultor no início da carreira. Né? Normalmente você se torna consultor pela experiência adquirida que você tem. Normalmente é assim. E as dicas do Wilton também são muito boas. Né? Eu também acompanho ele aqui e, Wilton, você está de parabéns. Tá? Voltando aqui para o nosso tema. Então, gente, essa questão de você se lançar como empreendedor ou você que já tem uma empresa, uma situação como a que estamos passando, faz com que tenhamos, certo, que sair da situação de conforto, da área de conforto. A gente tem que buscar ali, a gente tem que entender de custos para que a gente possa maximizar, os lucros. Você tem que entender, né, o que é que faz parte da tua escala produtiva ali, do teu trabalho. O próprio consultor, certo? Qual é a ferramenta mais importante para ele? É tempo. Você, por exemplo, quantas pessoas você consegue atender por dia? Você, eu sei que não para, eu não sei nem se você dorme. Né? Eu acho que você dorme 2 horas por dia, 2, 3 horas por dia. Tá falando de mim? Tá falando de mim? Eu assisto suas lives de manhã e de noite. Não sei qual horário que você tira pra... Olha, eu tenho um segredo, mas um dia eu vou contar, tá? Eu tô guardando, tá certo? Para contar um dia como é que isso ocorre. Tá? É verdade que a gente tem realmente... E outra coisa, a cada dia, eu diria a cada semana, vai surgir novas demandas. Tá? Uma das variáveis para você precificar o seu trabalho, qual é? Uma das principais hoje? É o tempo. É o tempo, mas tem uma coisa que eu gosto de inserir no tempo, que talvez... Eu vou dar uma dica aqui, bem importante. Atenção. Uma das coisas tá, que a gente precisa estratificar do tempo é relacionamento. Pronto. Sim, claro. Relacionamento. Olha, se você disser que não, tempo é dinheiro, eu não concordo mais. Tempo é relacionamento. Agora, do relacionamento você transforma dinheiro. Porque se você ficar no sol o tempo todo, você não ganha dinheiro, não. Mas se você passar uma hora falando com pessoas inteligentes, pessoas com mentes milionárias, pessoas que tratam de negócios, pessoas que tratam da sua marca, que envolve você, que cuida de você, aí você vai pensando e você vai norteando que profissional você pode ser. Agora, se você não tem a humildade, veja bem, eu estou sempre repetindo essa palavra, para poder entender que você pode mudar, que aí isso aí seria uma forma disruptiva. Ela pode ser substitutiva se você realmente quiser mudar de área. Mas se você quiser transformar a área que você vive, a área que você quer crescer,
você tem que realmente mudar. Porque essa história de dizer não, é muito comum dizer, não, eu não vou mudar nada, aqui quiser que o mundo muda, eu estou no mesmo lugar, tá, pode ficar. Um dia tu vai ficar fora do mundo, tá? Porque Exatamente. o mundo vai mudar. Você falou uma coisa e me veio uma imagem na cabeça. Né? Isso em 2001, eu era aluno de graduação, estava iniciando a faculdade, no curso de economia, mas a matéria era administração. E eu vinha chegando, né, correndo na aula, um professor muito bom, mas muito exigente. Né? Ele não gostava muito de atraso, que você saísse da sala, que você atendesse celular. E eu fui correndo para não chegar na sala dele atrasado. Né? Quando eu cheguei no corredor da sala, eu já fui pedindo desculpas. Disse, professor, me perdoe, né? Foi o ônibus, etc e tal. Ele pegou e disse assim, bateu nas minhas costas e disse, Eduardo, trabalhar não dá dinheiro, não. O que dá dinheiro é se relacionar. Sabe em que ano? 2001. 2001. Olha 2001. aí. Mas quem era o professor? Era de quê? De qual área? Carlos Alberto Fernandes, o nome dele, e ele era professor de administração. Administração. Olha, Exato. eu posso contrariar, e eu acho que sempre contrariei, e eu gosto de contrariar as pessoas. Tá? Porque se você... Nelson o grande ator, agora eu esqueci o nome dele, Nelson Rubin, não, é Nelson... Eu esqueci, Nelson Rodrigues. Ele dizia que a unanimidade é burra. Então, se a unanimidade é burra, então significa dizer, se todo mundo pensar com todo mundo, então existe aí, tá, pelo menos, uma crença de que as pessoas não estão evoluindo. Então, se a pessoa começa a destravar e a pensar em algo diferente, mesmo fazendo aquilo que ele gosta, aquilo que ele está pensando pode estar agregando. Então, por exemplo, o Robson está citando aqui um exemplo bem interessante. Ontem a gente passou 40 minutos. Nesses 40 minutos a gente falou de 3 coisas ou mais importantes que vai evoluir. Então, quando alguém diz para mim assim, Eliabe, tu pode me atender? Às vezes, eu digo com você, sinceramente, quando eu vejo que a pessoa não é de negócio, eu ligo depois. Mas quando eu vejo que a pessoa é de negócio, eu atendo na hora. Por quê? Porque eu sei que dali nós vamos traçar, eu estou copiando, estou anotando, para que a gente possa compartilhar. Então, gente, tá aí um exemplo. Né? Tempo, justamente, é importante e é relacionamento, entendeu? Então, não se pode desprezar. Então, Eliabe, voltando aqui, o que é importante para quem vai se lançar ou para quem tem uma empresa? Ele tem que ter conhecimento dessa escala de custos, certo? E isso não se trata apenas do processo produtivo, né? Ele tem que entender de legislação um pouco, não é que você tenha que entender de tudo, mas é importante que você entenda o mínimo da atividade que você faz fora da atividade produtiva. Uhum. Não adianta você ter um restaurante porque você é chefe de cozinha, não. Porque você não vai trabalhar só a comida. Né? Você tem que ter funcionários, você tem que ter aluguel, você tem que ter alguém na área administrativa, você vai ter que ter alguém para fazer um outro tipo de trabalho que vai ser gerenciado também por você ou por outra pessoa que vai responder a você. Né? E se você não tem conhecimento, qualquer coisa que a pessoa dizer, você tem que aceitar. Né? Um simples exemplo aqui que eu falei lá no início, sobre tributação. Né? Você não é obrigado a entender tributação, mas pelo menos você tem que questionar. Né? Você tem lá uma empresa e o contador vai e manda um DAI para você pagar. O que é isso? Né? Por que esse mês aumentou? Um exemplo. Por que foi mais alto? Qual foi a diferença desse mês para o mês passado? Isso é um imposto aqui que se paga fixo? Tem alguma variável? Certo? E aí vem aquela história de despesa fixa, de despesa variável, de custo fixo, de custo variável. Certo? O que é custo fixo? É aquele que não vai decorrer, ele não vai aumentar em relação ao volume produzido, certo? Se ele é variável, ele faz parte do processo produtivo. Se você produzir mais, obviamente, você vai ter mais aquele custo de forma maior. Então, é importante saber de tudo isso, né? Saber diferenciar o que é custo, o que é despesa, para que você possa fazer um planejamento e que o mínimo negócio que você vai abrir, ou o maior do mundo, ele tenha que dar certo. E a gente só vê casos de sucesso com muita organização.
Às vezes a pessoa começa organizado, né, chega em um nível de sucesso maravilhoso e depois quebra. Por quê? De repente ele tirou os olhos, né? Ele tirou os olhos da galinha dos ovos de ouro. Quanto maior a altura, maior a queda, Exatamente. Né? Tem uma máxima, né, que a gente fala, é assim, quanto maior o elefante, mais capim ele come, né? É verdade. Entendeu? A Paola está trazendo aqui um comentário, né? O ser humano é importante, pois a inteligência humana é a inovação e é a tecnologia, é o negócio. É verdade, né? Hoje eu sempre digo que a partir de agora, mais do que nunca, né? Quem não desenvolveu a inteligência emocional vai ficar perdido, né? Para poder compreender o senso de tecnologia, o senso do negócio, até porque as empresas, sabe, Eduardo, com certeza vão cobrar isso de forma intrínseca a todos os seus empregados. Quem não entender do negócio, não vai ficar não. Uhum. Porque se você tem um funcionário que a empresa deixou em home office, né, trabalhando para ela, querendo produtividade, e ele não deu nesse período, né, ele certamente é bola preta, tá? E a empresa vai substituir sim. Porque se a empresa está numa velocidade tão quanto a tecnologia, ela quer um empregado de ponta. Aquele que fale não só daquilo que ele gosta de fazer, né, são as atribuições do cargo, como também falar do produto da empresa, falar do negócio. Porque claro. É aí que a gente chama que não é simplesmente vestir a camisa, mas mais do que vestir a camisa é você sentir pertencente, né, da empresa, do produto, do serviço, né, que você se dedica. Olha, passou rápido, nós temos mais ou menos 10 minutos, né? Mas dá para a gente ainda conversar, se você tiver algum fechamento, se tiver alguma coisa para colocar da sua empresa, fale aí, tá? Para a gente poder terminar maravilhoso. Vou fazer aqui um pequeno fechamento. Gente, diante dessa quantidade de pessoas que se lançaram como empreendedores, né, é até papel da gente, que é consultor, e seja lá de que área for, orientar. Porque muitas vezes você está conversando com uma pessoa que não é um assunto que você tem ali no dia a dia. Você, por exemplo, é consultor em determinada área, mas a pessoa conversa de outra área com você que você também entende. Você tem que explicar àquela pessoa, olha, faça um planejamento. Quantas pessoas a gente vê hoje, entendeu, que são empreendedores que têm empresas, não vou nem falar de MEI, certo? Eu vou falar já de uma empresa constituída realmente, com funcionário, né, um pouco maior, que não tem uma planilha para nada. Isso é verdade. Entendeu? Ele não tudo sabe... na cabeça, né? Exatamente, certo? Assim, olha, qual um dos princípios das empresas que dão certo? É de você conseguir manualizar e sistematizar tudo. Por quê? Claro que as pessoas são diferenciais, né? Muitas vezes você vai dizer assim, não, ninguém é substituível. Alguns sim. Quando você está dentro de uma empresa como essa, certo? Que não tem as coisas manualizadas e sistematizadas, ninguém tira férias, por exemplo. Se a Eliabe sair, quem é que sabe fazer o que a Eliabe faz? Ninguém. Uhum. E aí a Eliabe passa 10 anos sem tirar férias. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Não é verdade? Por quê? As pessoas não procuram manualizar, né, a empresa, e isso tem que acontecer. Toda empresa organizada, ela tem isso. Então você consegue dar férias de uma forma, por quê? As coisas estão manualizadas, você sabe como fazer, outra pessoa pode chegar e olhar, e sistematizada. Não está na cabeça da pessoa como vai. Você já imaginou, dentro de um restaurante, ali, se o chefe soubesse tudo de cabeça, quando é que ele ia tirar férias? É claro que ele tem esse conhecimento para ele fazer todo dia, mas no dia que ele sai, certo? Aquele prato não continua tendo que ser feito? Se não existe manualização, se não existe nenhum recurso que a pessoa possa recorrer a ele para fazer, vai ficar parado por 30 dias, ou 15 dias, ou 10 dias, que seja? Não tem como, certo? E aí, quando você consegue fazer essa organização, enxergar a empresa, setorizar a empresa para verificar, ó, esse setor aqui ele dá lucro? Dá, ótimo. Esse aqui está dando lucro? Não, esse dá prejuízo. Então, o que é que a gente precisa fazer? Vamos botar os olhos em cima dele aqui, certo? O que é que precisa ser feito para esse setor deixar de dar prejuízo? Certo? E tem setor que não gera receita dentro da empresa. Esse daí, certo? Como é que ele é pago? Por rateio e despesa. Agora, tem setor que tem que ser pago. Por exemplo, você tem um setor de vendas. Como é que ele tem que se pagar? É com venda. Concorda? Uhum. Agora, as pessoas que fazem parte do administrativo, elas têm que se pagar com venda? Não. É uma, certo, das variáveis que você tem que analisar para manter aquele setor. É verdade.
Pois Entendeu? é, E assim, a gente está aqui conversando com o consultor Eduardo Barros, né? Um tema muito importante que é maximização de lucros, né? Eu acho que todo mundo que vende ou todo mundo até que negocia, que se relaciona, né? Porque eu sempre digo também, quando você se relaciona, você também tem um faturamento, porque você também tem uhum, um lucro, né? Da conversa, né? Daquilo que você exatamente. pode filtrar. Eu diria que o lucro é o filtro, né? É o conhecimento que você adquiriu naquele momento para poder, inclusive, agregar na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, muito bacana, tá certo? Esse seu esclarecimento acerca, né, de como realmente se vender. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui, como você já sabe, né, eu sou diretor de uma empresa que trabalha na área de tecnologia. Qual é a nossa principal atividade? É controle de ponto e acesso, né? Até nós fizemos aí a entrevista na rádio na segunda-feira voltada para jornada de trabalho, controle de jornada Muito de bom. trabalho. Então, Isso. gente, assim, eu estou à disposição, a empresa está à disposição para vocês consultarem a gente com relação a esse assunto, que também ele vai ser muito modificado de hoje por diante. A maneira de controlar isso, as ferramentas que vão controlar isso, elas vão sofrer sérias modificações, né? Porque a maneira da gente trabalhar mudou muito também. É verdade. E eu acredito que vai mudar mais ainda. E gostaria muito de agradecer a Mas você a ainda oportunidade falta de alguns estar aqui. minutinhos. Eu quero dizer para É, vocês que o nosso crachá, né, os nossos cartões, gente, magnético, né, nossos cartões da Bragifor é feito pela empresa dele. Tá? Aqui também tem jabá, tá? Aí é feito pela empresa dele. Tá? Por quê? Porque nós somos parceiros há mais de 10 anos. Eu conheci Eduardo lá no Shopping Guararapes, ainda, quando eu trabalhava lá como gestor. Tá? E aí é que eu digo a vocês, tá? Parceria que se constrói na base da confiança, no relacionamento, você leva para toda a vida. Eu já exato. saí, tá? E a gente já se encontrou, já mudou, era uma outra empresa, mas nunca saiu do ramo, né? Já fomos Exato. parceiros de grande... Aliás, ele é um dos parceiros dos primeiros grandes encontros nossos. Olha aí, o nome da empresa é Conecta, viu, Hildo? Conecta. Conecta. Aí é Conecta. interessante que vocês saibam, porque Eduardo está na frente, tá? Nessa área de tecnologia, você que é empreendedor, aliás, tá? Você que é média, grande empresa, você pode contactar, certamente você vai ter não só um cara que entende negócio, um cara que realmente manja justamente toda essa parte de custo, né? A gente sabe que uma hora é muito pouco para a gente esmiuçar tudo, mas acredito que esse momento foi muito bacana, porque eu queria, na verdade, trazer um tema diferente na Braginfo, porque a gente está observando, né, principalmente nós que somos da área de RH, na área de coach, trazendo muita coisa motivacional, muita coisa de carreira, muita coisa de... Mas vamos mudar um pouquinho, vamos mexer com uma coisa mais importante, porque, olha, o que é mais importante para você? A vida, as pessoas, o carro, mas tudo isso depende de dinheiro, não é verdade? Então, se Depende. depende de dinheiro, eu não estou querendo dizer aqui que tempo é dinheiro, tá? Para não você pensar, você não disse para ainda há pouco tempo não é dinheiro. Não, eu estou dizendo que tudo isso depende. Depender porque você precisa realmente valorizar aquilo que você tem, aquilo que realmente você desenvolve, tá? Aquilo que você realmente gosta. Um grande abraço aqui para o meu amigo grande Ralph Chelotti, né? Que vai estar conosco nas próximas semanas, tá? Meu amigo aqui, Birosca, né? Café do Birosca, grande amigo Jadson também vai entrar aqui brevemente para entrar conosco, que é Jaboatão em Foco, tá? Então, assim, é disso que eu gosto. Eu gosto de conversar com pessoas que têm uma mente milionária. E tem mente milionária, gente, não é só se pensar em dinheiro, não. Mente milionária é você ter a capacidade de transformar tudo aquilo que você relaciona em dinheiro, em negócio, tá? Eduardo, Sim. parabéns, tá? Por Obrigado, você nos Eliane. ter disponibilizado o seu tempo, né? E aqueles que entraram agora, a gente está no final. Aqueles que ficaram do início até agora, também agradeço, porque sabemos que pegamos muitas dicas importantes, tá? Dicas essas que certamente vocês não conheciam. Sempre a gente aprende alguma coisinha. Sempre a gente, é como se fosse um tijolinho, né? No aprendizado nosso. E eu tenho certeza que quem ficou está levando daqui algum conhecimento nessa área, que é entender o que é lucro e que é o faturamento. Mas você pode dar uma mensagem aí final, que ainda tem 1 minuto e 25 segundos, amigo. Bom, gente, a mensagem final é isso. Quando você consegue organizar tudo isso,
né, você vai chegar naquele tão esperado lucro, que é para isso que todo mundo abre empresa. Não é verdade? Ninguém abre empresa para fazer outra coisa que não seja se manter ou ter lucro. Entendeu? Você pode até ter um viés filantrópico dentro desse ambiente. Agora, a empresa tem que se pagar. Exato. Então, se organizem, façam ali planilhas, procurem conhecer a estrutura de custos que vocês têm dentro da empresa, né? Procure pesquisar sobre os concorrentes para que vocês tenham sucesso. Porque eu acredito que nós vamos passar ainda por momentos difíceis, né? Não vai ser tão fácil de hoje por diante até as coisas engrenarem. Mas tem espaço, o sol nasce todo dia, né, para todo mundo. E se sobressai quem faz melhor. É verdade. Eu quero aqui mandar também um abraço para uma das alunas lá da Alfa, né, Vitória Selva, né? Ela que é da área de administração, a Ladjane também, que é da Bragifor. Gente, cada um de vocês, tá? Fique ciente. Nós teremos sempre essas lives na quinta-feira, tá? Porque a gente separou, né? Nas quintas-feiras teremos uma live sempre às 18 horas com consultores. Temas diferentes. Qualquer um de vocês pode estar aqui com a gente falando. Eu também tenho um outro canal que vocês podem seguir. Inclusive, vocês podem seguir o Eduardo, né? E eu tenho um canal que é Pensando no Amanhã. Qual é a sua agenda? Tá bombando, né? Porque a gente começou a semana passada, né? Com uma convidada internacional, né? Lá da Espanha. Essa semana foi dos Estados Unidos, né? Foi lá do Vale do Silício, na Califórnia. E na próxima terça-feira, já estou avisando para vocês, tá? Vai ser de Portugal, tá? País vizinho, país que fala a nossa língua, tá? E o cara ele vai trazer justamente o mercado imobiliário e o mercado de trabalho, como está sendo hoje em Portugal. Então, eu quero aqui deixar meu grande abraço a todos vocês, tá? Que nos seguem. Eu sei que um horário 18 horas é um horário meio que intermediário, mas sim, deixa eu avisar. Amanhã, excepcionalmente, porque também eu estou criando um canal político. Amanhã, excepcionalmente, às 13 horas e 5 minutos, eu estarei entrevistando, tá? Um candidato a prefeito de Camaragibe. Então, quem for dessa área daí, tá? De Camaragibe, Bosco. Então, amanhã vamos estar conversando com ele, porque a gente também está vivendo um momento político. E a gente precisa também entender o que é a política e que a política influencia também nas empresas, influencia nos negócios. A gente sabe se a política, o país não anda, a tua empresa não anda, tá? E a gente precisa saber e ouvir os projetos. Bosco eu conheço também há mais de 10 anos, tá? E a gente vai ter essa oportunidade de conversar. Eu não vou fazer propaganda política, tá? Deixar isso bem claro. Nós vamos falar do projeto de gestão, porque ele, inclusive, é um cara formado na área de medicina e segurança do trabalho. Então, será um momento muito bacana. A todos, um grande abraço, fiquem com Deus, tá certo? E vocês que são da Braginfor, até daqui a pouco, às 20 horas, para a nossa integração, né? Que a gente vai ter para poder reconhecer todo mundo. Até mais, um grande abraço, Eduardo, foi um prazer. Obrigado, até a próxima. Parabéns pela sua exposição. Você realmente é um cara didático, está convidado já para ser realmente um grande professor em qualquer faculdade aqui dentro de Recife. Um abraço, até mais. Obrigado, boa noite. Boa noite.